Começa agora o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. Olá, esse é o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru, que vai contar um pouco da história da Rádio Câmara Bauru nesses 10 anos de existência. Eu sou Gustavo Amaral, jornalista em formação pela Unesp, e vou ser o seu guia nessa jornada pela história da primeira rádio legislativa do país, fora de uma capital. Neste primeiro episódio, vamos entender como foram os primeiros passos da rádio e as razões do seu surgimento pela perspectiva do diretor de comunicação da Câmara Municipal de Bauru, Marcelo Malacrida, do presidente da Casa de Leis no ano da fundação da rádio, Sandro Bussola, e, por fim, do atual presidente e vereador à época, Marquinhos Souza. A Rádio Câmara Bauru está no ar desde o dia 5 de março de 2015. Ela é a primeira emissora fora de uma capital no país integrada à Rede Legislativa de Rádio e TV da Câmara dos Deputados, que basicamente é um projeto de Brasília para a instalação de transmissores por todo o território nacional. A programação conta com conteúdos informativos e de interesse público, cobertura integral das atividades parlamentares e muita música nacional e internacional. Mas afinal, o que leva uma Câmara Municipal a ter uma rádio própria? Essa foi uma das primeiras questões que me apareceram quando eu decidi fazer esse raio-x. E quem nos responde isso é o diretor de comunicação da Câmara Municipal de Bauru, Marcelo Malacrida. Em 2011, a TV Câmara é de 98, a gente estava restrito a nossa transmissão à TV a cabo, né? E em 2011, a Câmara dos Deputados cria um comitê de TV digital. Por quê? Porque ela solicitou ao Ministério das Comunicações que o Ministério das Comunicações pudesse outorgar a ela, Câmara dos Deputados, canais de TV aberta no país, né? E o Ministério acabou outorgando alguns canais de TV aberto para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados chama as casas legislativas, tanto assembleias quanto câmaras municipais, oferece esse projeto para as câmaras municipais e fruto dessa iniciativa surgem uma série de acordos de cooperação técnica assinados entre câmaras municipais, assembleias e câmaras dos deputados para abertura do sinal da TV Câmara pelo país. A Câmara dos Deputados, agindo de maneira muito agressiva, quando solicitou o canal de TV ao Ministério, também solicitou um canal de rádio. Como o espectro de rádio, o espectro de rádio era muito mais congestionado que o da TV, não era em todas as regiões em que você tinha canal de rádio disponível. Bauru, para nossa felicidade, tinha. Então, quando nos foi oferecido o canal de televisão, também nos foi oferecido um canal de rádio. Bom, isso é 2011. A gente assinou o acordo de cooperação, fizemos o projeto, trabalhamos o projeto da TV aberta em 2013, em julho de 2013, 31 de julho de 2013, a gente inaugurou o sinal aberto da TV Câmara. Se pensava em rádio. Rádio era um sonho que a gente nem sonhava, era quase que uma utopia. Estava lá, mas era assim, não tinha perspectiva de que um dia pudéssemos ter um canal de rádio. Mas estava solicitado. O fato é que em 2014, no comecinho de 2014, se eu não me engano é março ou abril, o Ministério outorgou para 6 cidades um canal de rádio para a Câmara dos Deputados. E aí a coordenação que já era a coordenação da rede legislativa, só rede legislativa, depois passa a ser rede legislativa de rádio e televisão, chamou Bauru para oferecer o projeto da implantação de uma rádio Câmara FM fora da capital federal. Chamou porque nós tínhamos liderado o processo de abertura do sinal da TV Câmara, na TV legislativa no Brasil, a gente virou protagonista desse processo. Nós somos a terceira aqui no estado de São Paulo e acho que uma das primeiras do país, terceira ou quarta do país. Quando eu me deparo com a possibilidade de trazer para dentro da estrutura de comunicação da Câmara uma emissora de rádio, eu nem pensei, eu simplesmente falei, vamos fazer. O presidente, à época, o vereador Alexandre Bussola, sempre
me deu muita liberdade para trabalhar e, assim, eu nunca precisei pedir autorização para muita coisa que eu fiz. Pedi só para negociar o acordo, ele me deixou e aí, depois disso, a história. A fala que você ouve a seguir é a do próprio vereador e presidente à época, Sandro Bussola. Era difícil naquele momento, que a gente não tinha nenhum exemplo a ser seguido. No interior nós somos a primeira a ter essa necessidade de ir atrás, de buscar. Entendimos que era possível aplicar na cidade de Bauru e hoje é uma realidade que atende toda a população bauruense. Foi um investimento na época considerável e o primeiro mandato meu como presidente, eu ainda sou um grande defensor e admirador da rádio. Meu carro está sintonizado na rádio o tempo todo. Então é gratificante saber que tudo aquilo que a gente produz aqui dentro, a população tem acesso. Várias campanhas também do Executivo que são realizadas, a Câmara sempre abre espaço e não tem uma personalidade política que vem em Bauru que não deseja ser entrevistado pela rádio e TV Câmara. A população tinha um conceito de que Câmara só funcionava numa segunda-feira, mas através da rádio, através da TV, isso ampliou. Hoje sabe que as comissões internas têm a sua importância, há uma participação popular, a audiência pública aumentou consideravelmente, isso se deu justamente à divulgação pela Rádio Câmara também, em relação a isso. Então, quem ganhou com isso foi a sociedade bauruense e também todo o Brasil, a partir do momento que a gente vira referência no interior. Um detalhe é que, durante a fala, o vereador cita que o investimento feito na época foi considerável. Eu fui atrás de saber quanto foi esse valor, e, de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Bauru, com a licitação e a instalação dos equipamentos necessários, na época, o investimento foi de R$534 mil. Com essa lacuna preenchida, vamos voltar à fala do Marcelo Malacrida. O que nos ajudou muito é que nós já tínhamos a TV. E nós usamos a mesma infraestrutura. O que é a infraestrutura que a gente utilizou? Lá na estação de tratamento de água do DAI, na ETA, nós temos um container onde ficam todos os nossos equipamentos. Os receptores, os encodificadores, equipamentos de monitoração e os transmissores estão lá. Aí eu tenho uma caixa d'água do lado desse container, com a caixa d'água do DAI, de 25 metros. Em cima dessa caixa d'água, eu tenho uma torre, que é nossa, de 15 metros. Então eu tenho 40 metros de torre, e as antenas da TV já estavam nessa torre. Como os sistemas podem funcionar juntos, um não interfere no outro, nós montamos a infraestrutura de transmissão da rádio nessa mesma infraestrutura. Então o meu transmissor está dentro do container, os meus transmissores, né, porque são dois, a minha torre, as minhas antenas, as antenas da Rádio Câmara estão na antena da torre da TV, por isso foi mais rápido. Porque o que mais dá trabalho é construir a infraestrutura. E aí o estúdio aqui nós também fizemos em tempo recorde. O estúdio da rádio é um estúdio muito mais simples do que o estúdio de televisão, né, precisa de muito menos equipamento. O que mais deu trabalho no estúdio, na montagem do estúdio, foi a acústica, né? A mecânica que a gente fala, que é o isolamento acústico. Porque equipamentos são computadores, basicamente, e microfones. Por isso que a gente conseguiu fazer em tempo recorde. O processo de criação da rádio, ele foi muito rápido. Por que eu digo que foi muito rápido? Geralmente, um processo entre a outorga do canal e a emissora ir ao ar, você tem uma média de tempo de 2 anos e meio, tá? Projeto, né? Análise do Ministério das Comunicações, aí você tem os procedimentos internos das casas legislativas, né? No caso aqui da Câmara, a gente montou um edital de licitação para montar o estúdio e o sistema de transmissão. E teríamos que ter feito um concurso público também, para poder contratar funcionários para a rádio. Só como o processo entre a outorga do canal, nossa entrega do projeto e a confecção do edital de licitação, esse processo foi muito rápido. A gente não deu tempo de preparar o concurso para os funcionários, especificamente os funcionários da rádio, né? A gente pensava já desde o início do projeto que teremos que ter locutores com características de programação, de operação de mesa, essas coisas. O que acontece no mercado privado a gente ia trazer para cá. Só que não deu tempo. Como a rádio ficou pronta muito rápido, deu da entrega do projeto, que é setembro,
Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses. 6 meses ela estava no ar, depois da entrega do projeto técnico com a Câmara Federal. Nós tivemos que colocar no ar a rádio e usar o conteúdo jornalístico produzido pelos profissionais da TV Câmara na programação da rádio. Então a rádio ficou de março de 2015 até fevereiro de 2016 sem ter funcionários só para ela. A gente usou a mão de obra da TV, e aí quando eu digo a mão de obra da TV eu operava, programava, a Lidiane operava, produzia, o André operava e produzia, né? A gente deu sorte que tinha 2 profissionais aqui que tinham vindo do rádio e tinham intimidade com o veículo e com a técnica também, não é só ter com o veículo. Então basicamente foi isso, a gente ficou 1 ano sem ter profissionais. E aí, no final de 2015, a gente começa então o processo de pensar na contratação de funcionários só para a rádio. Foi feito um edital de concurso público para contratar locutor / operador. Eles operam a mesa de áudio, a gente pensava no ao vivo, né? E aí, em fevereiro de 2016, a Carol e o Fernando chegam, né? E aí a rádio passa a ter uma estrutura de 2 funcionários sob a coordenação da Lidiane, que é a chefe da rádio. Momento volta no tempo. Antes da gente continuar com o nosso episódio, que tal conferirmos alguns trechos de saudações dos vereadores na primeira sessão legislativa transmitida pela Rádio Câmara Bauru? As falas que você vai ouvir agora são dos vereadores à época, Roberval Sakai, Fabiano Mariano e Marquinhos Souza. Essa sessão foi realizada no dia 9 de março de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar toda a nossa população que está acompanhando o nosso trabalho pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Ouro Verde e agora a Rádio Câmara. Senhor presidente, no momento, vereador Moisés Rossi, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria. E aqui eu aproveito para saudar o amigo Marquinhos e o amigo César da Vila Vicentina, que irão receber uma justa homenagem no dia de hoje. Amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, nos acompanham pelo nosso site, pela nossa Rádio Câmara agora também. Meu muito boa tarde. Primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, nobre vereador Fernando Mantovani, nesse momento presidindo essa casa, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha na galeria dessa casa, os servidores dessa casa, população que nos assiste pela TV Câmara, pela TV Prevê e nos ouvem pela Rádio Ouro Verde e agora também, senhor presidente, pela Rádio Câmara 93.9. Então a gente com muita satisfação que a gente fala nessa segunda-feira, tendo a possibilidade de estar inaugurando aí em caráter experimental a Rádio Câmara de Bauru. Interessante, né? Esse trecho foi retirado dos arquivos de transmissões da TV e Rádio Câmara Bauru. Agora vamos voltar ao nosso episódio. Os 10 anos de história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. E já se passaram 10 anos desde então. De lá pra cá, a Rádio Câmara Bauru se consolidou como emissora legislativa e tomou sua própria forma de atuação. A equipe que trabalha diretamente na emissora continua a mesma, com a jornalista Lidiane Oliveira na coordenação da rádio, a Carol Garcia e o Fernando Castilho dando voz à programação, e o restante do time de comunicação da Câmara de Bauru dando forma aos conteúdos da rádio. Quando perguntado sobre o começo da rádio, o atual presidente da Casa de Leis também relembrou um pouco dessa história e destacou a importância da emissora. Estou na Câmara Municipal desde 1º de janeiro de 2013 e eu acompanhei toda essa evolução, né? Então a gente vê, no caso especificamente da Rádio Câmara, comemoramos agora nesse momento 10 anos, ou seja, uma década, né? Essa que foi a pioneira e é uma satisfação muito grande poder participar durante todo esse tempo, né? E ver essa transformação
tão rápida, né? Que vem lá do analógico, a gente participou, inclusive, também da entrega do sinal digital. E tudo isso é muito importante porque a gente vai levando com mais qualidade cada vez mais as informações para a população, né? Hoje nós temos as redes sociais, muitas pessoas acabam se informando pelas redes sociais, mas elas têm certeza daquilo que elas estão recebendo quando elas recebem essas informações de canais oficiais. Então, é um orgulho muito grande no meu 4º mandato poder participar, desde lá do começo, de todas as tratativas, de todas as questões, tantas ligadas à rádio, quanto ligado à TV, e isso só mostra o potencial que nós temos dos nossos profissionais aqui de dentro desta casa que realiza esse trabalho fantástico. Por isso que nós temos que falar, Bauru é uma cidade que é referência, Bauru é uma cidade que tem excelentes profissionais, né? E eu sempre brinco, Bauru, a população de Bauru precisa ter orgulho da cidade de Bauru, porque realmente, né, saiu na frente, não tinha de onde buscar exemplos, né? E foi no peito, foi na raça, trouxe, implantou toda essa transformação aqui na Câmara Municipal e depois, hoje, passamos a ser, assim, exemplo para tantas cidades que vêm aqui visitar e levar as ideias para as suas câmaras municipais. Então, não tenha dúvida que Bauru é uma cidade muito importante e isso nos enche de orgulho. Bom, agora que conhecemos as razões para a criação da rádio e um pouco de como foi esse processo, o próximo passo para nos aprofundarmos nos 10 anos da Rádio Câmara Bauru é entender como a programação é pensada e feita. A questão o que e para quem a rádio fala vai ser o nosso ponto de partida para o próximo episódio. As passagens entre os áudios, os trechos de transmissões e as falas dos vereadores Sandro Bussola e Marquinhos Souza, utilizados neste capítulo, são conteúdos originais da TV e Rádio Câmara Bauru. Eles estão disponíveis na íntegra na descrição deste episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!